O ministro Alexandre de Moraes, ele decretou a prisão de 2 pessoas que teriam ameaçado seus próprios familiares. Essas pessoas devem ser presas? Possivelmente, depende dos fatos, da evidência, de como a lei se aplica. Pode o ministro Alexandre de Moraes decretar a prisão dessas pessoas? Não. Não por várias razões. Não porque essas pessoas não têm foro privilegiado. Não porque um juiz é impedido para julgar ou para atuar nos casos em que ele é parte. Pode agora um juiz fazer como aquele juiz lá do Amazonas que mandou prender o delegado, que chamou ele de corrupto? Não pode. Olha o mau exemplo que o Supremo está dando, isso se espalha pelo país como fogo em pólvora, se espalha pelo país o mau exemplo, os abusos praticados. É claro que não pode. A lei não só proíbe isso, mas a lei caracteriza isso como um crime de abuso de autoridade. Está lá no artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade. Você pode abrir aí comigo, digita Lei de Abuso de Autoridade. Abre lá o artigo 9º. Artigo 9º. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Parágrafo único. Incorre na mesma pena de abuso de autoridade aquela autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar prisão manifestamente ilegal. Tem pena de prisão de 1 a 4 anos. Essa prisão do Moraes é manifestamente ilegal, quer porque não é o caso supremo, quer porque tem um impedimento claro, uma regra expressa que veda, que proíbe que um juiz que tem familiares ou ele mesmo é vítima dos crimes, que atue no caso. É claro que é crime de abuso de autoridade. Ah, mas será que o ministro Alexandre de Moraes sabia? Até o estagiário primeiro ano de direito sabe. Isso é senso comum até. Qualquer pessoa do povo sabe que você não pode decidir, não pode ser juiz, num caso em que você é parte. Isso é evidente. É claro que ele sabia, não tem dúvida nenhuma, aí tem um abuso claro. Aí, eu junto com 2 colegas do Partido Novo, junto com Mariano Ferraz, salvo engano o sobrenome dele é esse, lá do Rio de Janeiro, que é pré-candidata a vereador, junto com a pré-candidata a prefeita do Rio de Janeiro do Novo, a Carol Esponza, nós fizemos uma representação. Essa é uma das marcas do time do Novo, é a marca de não ter medo dos abusadores e enfrentar os abusos de autoridade. E nós representamos contra o ministro Alexandre de Moraes perante a Procuradoria-Geral da República para que esse crime fosse apurado e fosse punido. E o que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fez? Procurador-Geral da República, lembre que o contexto de escolha ele tinha sido apoiado pelo ministro Alexandre de Moraes, tinha sido apoiado pelo ministro Gilmar Mendes para ser escolhido como Procurador-Geral da República. O que ele fez? Ele arquivou, e qual foi o argumento dele, né? A decisão muito curta. Ele disse basicamente o seguinte em relação a esse artigo 9º. Ele disse, olha, a decisão não é pública. Então, esses 3 representantes, o Deltan, a Carol, o Mariano, eles estão simplesmente especulando, porque eles não têm acesso à decisão. Eu não preciso ter acesso à decisão para saber que houve uma ordem de prisão de um juiz impedido, porque a ordem era para prender quem estava ameaçando sua família. Isso é óbvio, isso é evidente. Não é especulação, são os fatos reais, é a realidade nua e crua. E aí ele falou, olha, tanto está sob sigilo, então essas pessoas não têm como saber quais foram os motivos pelos quais a PGR direcionou esse pedido, pelos quais o ministro decidiu. Gente, a lei é clara. Não se trata de especulação, se trata de fatos claros. E mais, o Procurador-Geral da República arquivou. Agora, nós fizemos essa representação. Agora, o que vai acontecer a hora que tiver 1000 representações por abuso de autoridade? Nós precisamos exercer o nosso direito de petição. Nós precisamos incomodar. A gente precisa lutar nas ruas da imprensa. Nós precisamos lutar nas ruas dos protocolos de petição perante os órgãos da administração pública, nós precisamos lutar nas ruas da internet e nós precisamos lutar nas ruas da cidade. Nós precisamos ocupar o espaço e conquistar o espaço por meio de sangue, suor e lágrimas, defendendo as nossas liberdades. Nós precisamos defender a nossa liberdade contra a injustiça. Nós precisamos defender a verdadeira democracia, porque a democracia foi criada para proteger as liberdades. E quando ela é usada, ou pretensamente usada, um argumento de democracia para violar as liberdades, ela está violando aqueles mesmos direitos essenciais que ela se arroga a qualidade de proteger. A gente precisa defender porque essas mesmas pessoas, se elas podem fazer atos absolutamente ilegais como esse, podem fazer qualquer outra coisa. Isso mostra que as instituições não estão funcionando. Isso mostra
que não existem mecanismos efetivos de freios e contrapesos. Isso mostra que nós precisamos revisar os freios e contrapesos, os controles, as nossas instituições. Isso mostra que é urgente, que nós precisamos ocupar o espaço de debate público. Sim, Deltan, sim, Emerson, sim, Fabi, sim, Mari, sim, Gazeta do Povo, mas cada cidadão nas suas redes sociais, cobrando seus parlamentares, a gente precisa fazer um movimento, crescer, porque senão os abusos vão seguir, até que talvez seja tarde demais para a gente reclamar. Nós já sabíamos que o PT, Lula e seus asseclas da facção criminosa, a esquerda brasileira, não iria ficar quieta enquanto continuassem sofrendo derrota após derrota no Congresso brasileiro. Vocês acompanharam nas últimas semanas as derrotas estridentes, escandalosas que a esquerda sofreu. Bom, essas derrotas aconteceram por causa de uma coisa: mobilização popular através das redes sociais. Através das redes sociais, os parlamentares avisam os projetos que estão prestes a serem pautados e pedem para que seus seguidores, as pessoas que acreditam nas suas pautas, façam uma mobilização indo até as redes sociais dos outros deputados e senadores, pedindo para que esses votem com a consciência, pensando no povo brasileiro e não apenas no bolso, nos cargos e emendas. Essa mobilização tem tido um resultado tão eficiente, tão espantador, que a esquerda agora e o governo estão tentando trabalhar uma forma de cancelar essa mobilização. Primeiro, tentam todos os dias censurar as redes sociais. Sim, qualquer pessoa que falar qualquer coisa que o governo não goste vai ser taxado de produtor de fake news, vai ser colocado em inquéritos policiais, poderá ser banido das redes sociais e ter seu conteúdo deletado. Beleza. Só que esse processo precisa justamente do Congresso para ser aprovado e o Congresso não está deixando por causa da mobilização popular. O que eles decidiram fazer agora? Apelar para o presidente da casa, Arthur Lira, para que seja proibido o uso de celulares nas comissões e no plenário. E chamam essas pessoas de bancada da selfie, sendo que a esquerda faz isso também do mesmo jeito. A diferença é que a esquerda não alcança, porque eles não têm público, eles não têm engajamento. Enquanto a direita, quando fala, milhões estão escutando. E aí a Daniela Lima, a nossa principal passadora de pano para esse governo, soltou essa aqui, ó. Uma que eu ouvi pode desestabilizar a bancada da selfie. Olha o que vai ser sugerido a Lira: proibir filmagem particular e transmissão online, ou seja, a boa e velha live, nas comissões. Quem quiser, acompanha pela TV Câmara. Seria um belo revés para a bancada da selfie. Não, seria um belo revés para a democracia. Se democracia é vontade do povo, quanto mais informação o povo tiver de forma mais rápida, melhor serão as opiniões e a vontade desse povo melhor será cristalizada. Então, assim, uma ferramenta que veio para democratizar completamente a nossa política, a esquerda e a extrema imprensa faz de tudo para censurar. É impressionante. Para você entender, de um ponto de vista bem lógico, o plenário existe. No plenário você tem a tribuna. A tribuna, ela é muito, como é que fala? Disputada pelos políticos, porque é lá que eles vão, falam, a fala deles fica gravada, onde eles pegam essa fala e jogam nas suas redes sociais. E todos os deputados, Maria, pede para que seja passado na Voz do Brasil. Qual é o objetivo? O objetivo da tribuna é alcançar o maior número de pessoas possível. Só que agora, a direita tem isso aqui, ó, que é muito mais eficiente que qualquer tribuna. Inclusive, muitos deputados da direita não precisam nem subir na tribuna, basta apenas usar o seu celular. Isso quer dizer alcançar mais pessoas de forma mais rápida. O que é democracia? É levar informação, é conversar com o seu eleitorado, é informar o público brasileiro do que está acontecendo dentro da Câmara, dentro da política. Sem isso daqui, muitos projetos terríveis teriam sido aprovados sem que você sequer soubesse da existência deles. Então eles precisam anular isso aqui, tirar isso daqui das comissões e do plenário, para que você não saiba quando eles quiserem aprovar drogas, aborto, impedir, aprovar saidinha, aprovar mais impostos, para que não dê tempo de mobilizar a população para impedir que projetos podres sejam aprovados. Então, impedir que as pessoas usem as redes sociais, parlamentares usem as redes sociais durante o plenário ou as comissões, é impedir que você fique sabendo do que o seu político representante eleito está fazendo. É simples. Eles não querem que você saiba
o que os políticos fazem e para isso tem que proibir o celular, tanto nas comissões quanto no plenário. Agora eu te pergunto, de que forma eles conseguem fazer um contorcionismo argumentativo para dizer que isso é democracia? Esconder o que o político faz, agora é democracia. Vai ver a democracia relativa que o Lula tanto fala, que é pungente na Venezuela. Quanto mais transparência, quanto mais velocidade da informação, quanto mais você souber o que está sendo aprovado, o que está sendo debatido nas câmaras legislativas, na Câmara dos Vereadores, dos deputados estaduais, federais, senadores, quanto mais o povo souber, mais a probabilidade do seu representante eleito agir de acordo com a vontade do povo e não com a vontade de partido, de um ministro do STF, do seu próprio bolso. Esse é o mais próximo de democracia que nós podemos chegar. Não só eleger o representante eleito, mas fiscalizá-lo todos os dias, ininterruptamente. Inclusive, tem um projeto de lei que eu achei que é interessantíssimo. Querem aprovar câmeras nos policiais? Então eu sugiro, vamos aprovar câmeras então em todo o funcionalismo público. Todo. Todo mundo que trabalha como político, como vereador, presidente, ministros do STF, todos deveriam ter câmera. A corrupção mata muito mais do que violência nas ruas. Muito, inclusive violência nas ruas existe por causa de boa parte da corrupção. Então por que não colocar câmeras em todo mundo? Um abraço, pessoal. Fique com Deus. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, assinou um acordo com as principais plataformas que operam redes sociais para combater aquilo que chamam de desinformação na internet. O YouTube, a Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, o Google, a Microsoft, Quai e TikTok se comprometeram a promover ações educativas e de conscientização sobre os efeitos negativos da produção de notícias falsas. Durante a assinatura do acordo, Barroso disse que a liberdade de expressão precisa ser protegida, abro aspas aqui para o presidente da Suprema Corte. Nós não podemos permitir que por trás do biombo da liberdade de expressão se desenvolva uma sociedade em que ninguém possa mais acreditar naquilo que vê. Esse é o esforço que une o STF e as plataformas digitais, fecho aspas, para o ministro Luiz Roberto Barroso. A gente está vendo aí imagens da assinatura desse termo, desse acordo com algumas plataformas, né? Foram 6 plataformas de redes sociais na quinta-feira. E, Carlo Cauti, chama atenção nesse acordo que a rede social X do empresário Elon Musk ficou de fora. Não participou aí desse acordo firmado pelo presidente do STF. Pois é, né? Porque entre os muitos defeitos que o Elon Musk tem, não tem a hipocrisia, né? Que evidentemente abunda entre os outros donos de outros controladores das redes sociais. Também Elon Musk não tem entre os seus defeitos. Eu acho que podemos usar até para esse empresário sul-africano que está nos Estados Unidos a frase do Juscelino: Deus o poupou do sentimento do medo. Eles não têm medo de enfrentar o STF ou quem seja, denunciar abusos que foram cometidos no Brasil. É claro que ele também ciência que isso poderia acarretar consequências para os seus executivos e já há alguns meses está evacuando do Brasil executivos do Twitter que estão deixando o país para não sofrer consequências, inclusive criminais contra eles, como foram ameaçados no passado. Isso parece uma operação daquelas dos Estados Unidos, eles saem de países, por exemplo, do Irã após a Revolução Islâmica, ou países árabes que querem atacar embaixadas americanas, né, ou do Vietnã, depois da tomada dos comunistas. O Twitter está saindo do Brasil porque o STF está se tornando abusador da Constituição, evidentemente. E as outras empresas, as outras redes sociais, um pouco por um conúnio que eles têm com o poder no Brasil, porque muita gente que trabalha lá acredita que o STF está certo, compactua com o governo Lula, então um pouco por isso, um pouco por medo também e muito por hipocrisia, decidiram se curvar às vontades do STF. Agora, usando as palavras do ministro Barroso, enquanto você falava, Paulo, estava anotando, a liberdade de expressão precisa ser protegida, disse o ministro Barroso. Eu concordo, ministro,
precisa ser protegida de vocês. Porque quem censurou a revista Cruzoé em 2019 foram vocês. Quem censurou jornalistas de todas as eleições foram vocês. Quem proibiu de dizer que o PT era amigo de ditadores comunistas da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua, foram vocês. Quem censurou um ex-ministro do STF, o ministro Marco Aurélio, que disse que o Lula não tinha sido absolvido, foram vocês. Quem de censura e que estava sendo censurado um documentário da Brasil Paralelo até antes mesmo de ser colocado no ar, ou seja, a censura prévia, digna do AI-5, nos piores momentos da ditadura militar no Brasil, censura prévia, foram vocês, a ministra Carmen Lúcia, que hoje está indo o TSE. Então sim, ministro, eu concordo com o senhor, a liberdade de expressão precisa ser protegida no Brasil, de vocês, que são censuradores mor da República. E quando o senhor diz acreditar naquilo que se lê, é inacreditável naquilo que a gente lê no Brasil há vários anos. É inacreditável que o STF tenha tomado essa deriva absurda, essa deriva abusiva em relação às liberdades fundamentais. E é inacreditável que o órgão que deveria parar essa deriva autoritária não esteja fazendo nada, ou seja, o Senado Federal. É inacreditável tudo isso que a gente está vendo. Infelizmente, não é fake news. Alexandre, quero ouvi-lo aí sobre esse trechinho dessa declaração que nós trouxemos aí do presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, que assinou ontem, então, esse acordo com algumas plataformas de redes sociais. Segundo o ministro Barroso, a liberdade de expressão precisa ser protegida, mas se a Constituição fosse cumprida, né, Alexandre, seria muito mais fácil, né? Está lá no artigo 5º, né? Mas interessante que o Supremo faz lembrar Kafka e faz lembrar George Orwell também, no Ministério da Verdade, do 1984. Mas eu gostaria de lembrar um outro personagem, Gutenberg, Johannes Gutenberg. Em 1450 ele fez uma revolução. Ele inventou a imprensa, a tipografia. A possibilidade de tirar o poder de quem detinha esse poder do conhecimento, fazendo livros, manuscritos nos conventos, nos mosteiros. Popularizou o conhecimento através do livro. Será que o livro é um inimigo por causa disso? Porque tem maus autores, tem péssimos autores e tem bons autores, mas o livro não é o inimigo, né? Hitler queimava livros, porque não gostava do que estava escrito naqueles livros, queimava, né? Queimou grandes autores, excelentes autores. Agora, a popularização do conhecimento se expandiu mais ainda. A gente encontra uma enciclopédia dentro das redes sociais, o conhecimento dentro das redes sociais todo dia, e todas as ideias. A diversidade de ideias. Falam tanto de diversidade, porque não gostam da diversidade de ideias, que leva à busca da verdade, graças à diversidade, né? Tem gente péssima na rede social, que mente, que inventa, que passa adiante mentira. Mas a gente sabe disso, a gente não precisa de tutor para saber disso. Como a gente não precisou de tutor para escolher um bom livro na livraria, né? Não precisamos de um Ministério da Verdade que nos diga o que é verdade e o que não é, né? Essa é a questão da liberdade de expressão que está na nossa Constituição. Mais de uma vez, está no 5º, está no 220, principalmente no 5º, em mais de um inciso. Então, sem liberdade de expressão, com alguém nos tutelando, nos tutorando para indicar qual é a verdade, o que você deve, isso não deve, é de novo o Index Librorum Prohibitorum da Igreja. Precisa agora, lá dessa comissão, unir obstat para dar o imprimatur, para aquilo que a gente pode ver ou não pode ver. Liberdade. Liberdade. Sem liberdade não há democracia. Augusto,
eu queria, antes de ouvi-lo, trazer um trechinho do seu artigo dessa semana, da edição 220, que já está disponível no site revistaoeste.com, exclusiva para assinantes aqui, ó. Porque essa semana teve a posse da ministra Carmen Lúcia no comando aí do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Alexandre de Moraes passou o bastão, né, para Carmen Lúcia, e aí a cerimônia de posse, então te inspirou a escrever o artigo dessa semana, tá aí na nossa tela, Babá de Marmanjo. Carmen Lúcia fura a fila e adia para a próxima edição a segunda parte do artigo sobre a dupla Toffoli e Moraes. É tanta coisa para falar, né, Augusto, que você abriu aí um fura-fila para Carmen Lúcia. Na semana que vem a gente aguarda mais a segunda parte do artigo, se não houver mais nenhuma intercorrência pelo caminho até lá, né? Tudo é possível, estamos no Brasil. Mas deixa eu só trazer, porque tem relação aí com o que estamos falando aqui, dessa declaração do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Vamos lá, aspas para o Augusto. Em 2012, ao assumir pela primeira vez a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, sem festa nem foguetório, Carmen Lúcia parecia saber que se tratava de um puxadinho do Supremo sem relevância suficiente para frequentar espaços nobres do noticiário jornalístico. Criada em 1932, a hoje onipresente Justiça Eleitoral nem dava as caras em eleições municipais. Candidatos indignados com abusos dos adversários que fossem queixar-se ao juiz da comarca. Aquele Brasil não existe mais, informou nesta semana o retorno de Carmen Lúcia ao mesmo cargo que assumiu há 12 anos. Foi redesenhado pelo surgimento das redes sociais. Hoje, ninguém mais conta mentiras, dissemina fake news. Quem faz isso não atrapalha a vida de adversários, ameaça a solidez das instituições, conspira contra o Estado democrático de direito e sonha com o advento da ditadura de extrema-direita. É um bandido a ser duramente castigado, fecho aspas, só uma degustação aqui para o texto do Augusto, que está brilhante. Obrigado, Paula. É isso aí. A Carmen Lúcia virou babá de marmanjo especializada em eleição. Eleição, quer dizer, ela quer explicar aos eleitores dos mais de 5 mil municípios brasileiros quem é que deve ser o prefeito, porque não mente. Né? Quem mente é este aqui, ela está prometendo a reprise de um filme de péssima qualidade que foi protagonizado aí pelo Alexandre de Moraes na mais recente eleição. Eles estão prometendo reprisar o papelão com algumas ligeiras mudanças, né? O perigo agora é o algoritmo do ódio, que é invisível, mas ela enxerga e que está na mesa de todo mundo. E esse algoritmo do ódio é que vai fazer com que a desinformação possa atrapalhar a democracia brasileira. A Carmen Lúcia não entende nem de eleição de Miss, nem de disputa no condomínio para eleger o síndico. E está lá, discursando, prometendo reprisar o 0-0, né? Que é o pior tipo de jogo de futebol que você pode ter, do Alexandre de Moraes durante a eleição passada. Agora, com eleição municipal, eu digo nesse artigo que eu acompanhei muitas. Quer dizer, o eleitor, ele sabe errar sozinho, se for o caso. Ele escuta mentiras, mas isso existe desde a escolha do primeiro líder na caverna. Você diz tal coisa do adversário, ele responde e tal. Jamais uma mentira eleitoral, e de boa qualidade até, algumas foram, jamais uma delas decidiu uma eleição. Não decidiu. Nem aquela famosa dos marmiteiros, né, que o deputado Gulborg soltou para dizer que o candidato Eduardo Gomes, isso em 45, né, não queria o voto dos pobres, que eram getulistas. Que decidiu aquela eleição, repito, foi o apoio, na última semana, do Getúlio, explícito, né, ao general Eurico Dutra, que se elegeu.
Você pega a história, não tem informação, tá lá num editorial do Estadão até. Desinformação, você combate com informação. Aqui, qual é a desinformação? Quando nós estávamos na Jovem Pan, decidiram que era desinformação a dizer que o Lula era amigo de ditadores. Está aí o Lula fazendo a mesmíssima coisa, e como é que faz? Agora vai valer isso aí de novo? Olha aqui, está condenado ao fracasso essa história, e meu Deus do céu, parem com isso. Parem com isso. Juiz não é para se... ministro Supremo não é para se meter nisso. O TSE, os candidatos até recentemente nem sabiam quem eram. Os jornalistas não sabiam quem era o presidente. O TSE, o sujeito assumia, ia lá ver como é que ficava a cédula, distribuía urnas, etc. e ponto. Agora eles querem ensinar para a gente a escolher candidato a vereador. Tá difícil para a gente. Mas vai ser muito pior e mais complicado para eles. A Carmen Lúcia deveria escolher um mentor melhor que o Gilmar Mendes e parar de falar. Não, comemoraram a vitória. Tinha 300 pessoas, né, com um vestido de casamento, aquelas coisas, para aplaudir uma mulher que tem que agir como uma magistrada. Fica quieta, para de falar, não é nem fora dos autos, é fora do tribunal, não tem nada a ver com eleição, tá? Não precisamos de babá de marmanjo. Saiu agora a alfinetada do opositor de direita em Macron após vitória no Parlamento Europeu. Jordan Bardella, candidato de direita, obteve entre 31,5% e 32,4% dos votos, segundo estimativas das instituições IFOP e IPSOS. Esse resultado é praticamente o dobro do alcançado por Valérie Hayer, candidata do partido de Macron, que obteve cerca de 15,2% dos votos. Os socialistas ficaram próximos, com cerca de 14% dos votos. Com esse desempenho, a direita francesa conquistará entre 29 e 30 cadeiras do Parlamento Europeu. Bardella enfatizou a mensagem clara dirigida a Emmanuel Macron e aos europeus, destacando a determinação do país em mudar a orientação da União Europeia. Ele também sugeriu que Macron e seu partido saíram enfraquecidos do pleito e previu a convocação de eleições legislativas antecipadas. Na Alemanha, país com o maior número de eleitores do bloco, o Partido Social Democrata, liderado pelo chanceler Olaf Scholz, obteve apenas 14% dos votos, ficando atrás dos conservadores, que conquistaram entre 29,5% e 30%. A legenda de direita obteve entre 16% e 16,5%, posicionando-se em segundo lugar. Essa votação para eleger 720 membros do Parlamento Europeu ocorreu em um contexto de preocupações econômicas e geopolíticas, enquanto o bloco enfrenta desafios estratégicos relacionados à China, aos Estados Unidos e à intensificação da guerra na Ucrânia, que faz fronteira com países da União Europeia.